Será breve. Eu hoje estou aqui para entregar uma nota técnica que nós lançaremos hoje na mídia. A Comissão Permanente da Infância e Juventude posiciona-se contra a responsabilidade penal, no sentido da inconstitucionalidade, como forma já foi muito mencionado aqui, de que os direitos humanos estão elencados além do artigo 5º, ou seja, é uma cláusula que é impossível de ser mexível dentro com base na emenda constitucional. Quanto aos argumentos de que o que a sociedade pretende com a responsabilidade penal é vingança ou ela quer produzir uma mudança significativa no comportamento do jovem? Se ela quer produzir uma mudança significativa no comportamento do jovem, a responsabilidade penal ela não vai trazer, não vai diminuir a criminalidade infanto-juvenil. Nós temos que tratar essa situação de outro aspecto, no aspecto da produção de políticas públicas preventivas. Gostaria de destacar que os adolescentes, eles não são, como o Fome já falou, o representante da Secretaria de Direitos Humanos, eles não são responsáveis pela maioria dos atos infracionais praticados, pelos crimes praticados no Brasil. Estatísticas demonstram que menos de 20% dos atos infracionais praticados é que o adolescente está envolvido. O argumento de que nada acontece com o jovem é falacioso. A internação, ela é prisão. Nós temos que parar de falar. Até essa terminologia internação, ela causa dúvida na população. As terminologias apreensão e não detenção. As terminologias audiência em continuação e não interrogatório são terminologias que o Estatuto utiliza e confunde a população. Internação é prisão, há restrição total da liberdade, só que com um viés pedagógico. O maior viés é pedagógico, embora também haja viés punitivo. Houve a restrição da liberdade. O Conselho Nacional de Justiça, através do relatório final do programa Justiça Jovem, fez um levantamento em 2010, 2011, sobre todos, com base no projeto pedagógico, corpo de servidores, de todas as unidades de internação do país. Calamitoso. Regulamento do Estatuto da Criança e Adolescente e normas internacionais não são incorporadas pelo sistema socioeducativo. Embora os gestores tenham boa vontade, com raríssimas exceções, os objetivos não são concretizados pelos governos, pelo DF. Persiste uma preocupação excessiva com a segurança em detrimento da ressocialização do adolescente. E uma forma de olhar o adolescente como se fosse um adulto pequeno e não uma pessoa em situação peculiar em desenvolvimento. Essa situação fica explícita no usual aproveitamento de unidades prisionais nas delegacias de polícia, comunidades de internação, insuficiência de atividades pedagógicas profissionalizantes e atendimento psicossocial aos adolescentes insuficientes. Faltam programas pedagógicos estaduais efetivamente implementados. Escassez de quadros de servidores, ausência de capacitação de juízes técnicos, deficiência de atendimento para execução de medida educativa. Sendo a área da infância um ramo peculiar da atuação do judiciário, existência de poucas varas privativas e ainda no aspecto de jurisdição, a ausência de regulamento e uniformização. E inexistência de defensoria pública e sua insuficiência acarreta prejuízo ao adolescente com a liberdade restringida. O argumento de que o jovem já tem discernimento para responder por seus atos, capacidade para voto. Ora, o voto entre 16 e 18 anos é um voto facultativo. O direito político dos 16 anos, sendo facultativo, ele vota se ele tiver conhecimento, capacidade de discernimento. Ele não pode se candidatar, ele não pode exercer cargo público. Então, aí a gente pode ver que o legislador não atribuiu capacidade total de discernimento aos 18 anos. O adolescente em conflito com a lei não tem qualquer consciência do direito ao voto, e muito menos quanto aos atos civis que podem praticar. Eu atuo na promotoria da infância há 11 anos, estou atualmente na promotoria de execução de medidas. A maioria do adolescente que pratica ato infracional, e nós fizemos uma pesquisa, é oriunda de família de baixa estrutura financeira, a maioria absoluta, 99,9%. Ausência de figura paterna, mora em situação de alto risco de violência. As mães saem para trabalhar, ou seja, normalmente são mães que trabalham como faxineira, empregada doméstica, elas vão cuidar dos filhos dos outros, não cuidam dos filhos delas. Evasão escolar, índice altíssimo. Nós percebemos uma evidência entre gravidade do ato infracional e uso de substância entorpecente. Nós percebemos evidência entre a gravidade do ato infracional e repetência escolar. Quanto mais grave a ato infracional, maior o índice de adolescente com repetência escolar. Os adolescentes ouvidos antes do período da pesquisa, 99% eram repetentes. Quanto ao acesso à informação, o amadurecimento, a capacidade, porque eles têm mais acesso à televisão, têm mais acesso à internet,
é falacioso também no meu entendimento, porque a televisão e as redes online, elas visam o entretenimento, banalizam a violência, o sexo, visam lucro. Então, que eles têm mais conhecimento, eu não acredito. Não acredito que tem mais conhecimento. Agora, nós temos que perceber, o jovem com menos de 8 anos, ele possui consciência da licitude. Uma criança de 6, 7 anos, ele sabe o que é certo e o que é errado. Quando o legislador fixou a idade de 18 anos para capacidade de discernimento, ele não considerou só a capacidade de conhecimento, formação total da personalidade, personalidade física, psíquica, intelectual, moral, espiritual. Ele também pensou na inadequação do sistema prisional. O sistema prisional, hoje, apenas, no máximo, 10% tem acesso à escola e às oficinas profissionalizantes. De outro modo, nas medidas de internação, nós ficamos em cima dos promotores e os juízes para que eles, 100% dos internos tenham acesso às escolas e às profissionalizações. Eu tenho conhecimento que no Distrito Federal eles têm acesso a cursos de panificação, mecânica, informática. Não acontece isso no estabelecimento prisional. No estabelecimento prisional são 30 numa cela. Eles revezam para dormir. Na internação, nós estamos cuidando para diminuir de 4, 5 para 3, no máximo, numa cela, numa unidade, num acolhimento. Então, segundo o Banco Nacional de Mandado de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, 241.383 mandados aguardam cumprimento. Onde nós vamos colocar esse maior de idade, hein? De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, o DEPEN, 549.577 são cautelados em 309.074 vagas. Ou seja, há um déficit de 240 mil a mais preso. São seres humanos, não são sardinhas. Ou seja, nós pegarmos 241 mil mandados de prisão não cumpridos, se cumprirmos desses adultos, e pegarmos esse déficit a mais de 240 mil, nós teremos 481 mil dentro do sistema prisional, sem lugar para colocar. E de acordo com o programa de Justiça Jovem do Conselho Nacional de Justiça, hoje no Brasil inteiro estão internos 17.500 adolescentes. A maioria é da faixa de 16, 17, 18 anos. Onde vamos colocar esses adolescentes, 17.500 adolescentes? Onde? Se tem um déficit de 481 mil vagas. Onde? Então, para mim, é demagogia falarmos em redução da idade penal. Não tem onde colocar. Não tem. E essa superlotação resulta em ambientes prisionais promíscuos, violentos e com total desrespeito aos direitos humanos, não havendo a possibilidade de ressocialização nem do adulto, muito mais do adolescente que está em fase de formação física, psíquica, intelectual, biológica. É nessa fase que nós temos maior possibilidade de fazer uma alteração fundamental na sua personalidade, atingir de forma dramática a formação. Por fim, eu gostaria de esclarecer que a redução da idade penal atingiria basicamente os adolescentes que são vítimas de exclusão social e sofrem com a miséria e abandono. A pesquisa do Distrito Federal, ela realmente comprovou que a maioria é oriunda de família de baixo poder aquisitivo, são famílias que os pais... Nós comprovamos que a maioria é oriunda a figura paterna é ausente, só tem a figura materna, muitos só têm os avós, índice alto de repetência, a maioria do ensino fundamental. Nós temos dificuldade na promotoria de execução de inserir o adolescente na profissionalização do sistema S, porque muito requisito dos cursos o ensino fundamental completo. Só que os adolescentes que são internados, o público-alvo é 4ª, 5ª, 6ª série do ensino fundamental. Eles não completaram o ensino fundamental. Como nós vamos inseri-lo nos cursos de secretariado do sistema S? Temos maior dificuldade. Então, muitos não conseguem fazer o curso profissionalizante porque foram evadidos da escola, estão internados, agora eles têm que obter esse tempo perdido com o estudo dentro da unidade. Ou seja, a dificuldade de profissionalização é imensa em razão dessa baixa escolaridade do adolescente e em função, inclusive, dessa família que não teve estrutura, não teve... o adolescente se envolveu com drogas. Nós percebemos que eles são oriundos de ciclos de violência. Tem muitas brigas de gangue.
e muitos homicídios. Isso é porque ciclos, eles estão dentro dos ciclos de áreas de alta violência. Eu acredito que o aspecto da urbanização é importante. Aquele adolescente que sai de casa e se depara com um shopping, se depara com uma praça, se depara com um local onde pode fazer esporte, lazer, uma escola decente, porque as escolas públicas, elas não contam com o sistema de esporte. Ao revés das privadas, tem esporte, lazer, profissionais, tem tudo. Então, a falha de política pública preventiva é intensa. Nós, da Comissão Permanente da Infância e Juventude, nos posicionamos contra a responsabilidade penal, justamente por esses argumentos que eu expus aqui, e acreditamos que as políticas públicas preventivas e a família, a sociedade, Estado ainda não cumpriram com o seu dever em cumprir todos os direitos estabelecidos pelos adolescentes, tanto em convenções internacionais quanto no próprio Estatuto. Primeiro, políticas públicas para os adolescentes. Depois, podemos falar em outras alternativas. Agradeço ao doutor